Estudar matemática é algo que se aprende ou é genético? Sim, há, é claro, uma grande controvérsia sobre isso. Mas muitos afirmam que há uma predisposição genética, sim, quanto ao estudo da matemática. O Projeto Eureka de hoje apresenta mais um quadro do professor Domingos, mais algumas das suas exposições valiosíssimas sobre os conteúdos matemáticos. E, é claro, cabe sempre a indagação: como é que eu posso estudar matemática? Estuda-se matemática na medida em que se faz os exercícios, se compreende bem cada apontamento matemático e se raciocina sobre os conteúdos das ciências exatas. Aí, é claro, o envolvimento genético pode sim existir, mas é claro, enquanto não houver uma certeza em relação a isso, enquanto não tivermos uma confirmação da ciência sem nenhuma controvérsia, o que é quase impossível, cá para nós, independentemente da genética, dela ser favorável ou contrária, estude matemática, pois ela é brilhante e, sem dúvida, abre os nossos horizontes, expande os nossos neurônios para várias compreensões. Como estudar? Exercitando. Dia sim também. Bom trabalho com o professor Domingos. A partir de agora é o Projeto Eureka com vocês, o pré-vestibular público. Olá, minha gente. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática, hoje para falar sobre triângulo retângulo, que é um dos mais importantes assuntos da matemática como um todo, já que aparece não só na própria matemática, mas muito na física e pode ser aplicado em N outras situações. Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente invariavelmente lembra do Teorema de Pitágoras. Mas antes de chegar até o Teorema de Pitágoras, é importante lembrar algumas outras coisas. Primeiro, num triângulo qualquer, aí não vale só para o retângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Evidentemente que para o triângulo retângulo isso também é verdade. Acontece que o triângulo é retângulo por ter um ângulo reto. E o ângulo reto é um ângulo que tem que medida? 90 graus. Além do ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo possui os outros dois ângulos que são menores do que 90. Claro, necessariamente, senão a soma 180 extrapolaria. Então pense assim, um triângulo é retângulo porque tem um ângulo reto e os outros dois ângulos são ângulos agudos, são ângulos menores do que 90 graus. Ok? Bem, além desses ângulos, pessoal, nós temos três lados, evidentemente. O triângulo, que pode ser chamado além de triângulo de trilátero, mas o nome consagrado pelo uso é triângulo, possui desses três lados, um deles que é o maior. Como é que se chama o maior lado de um triângulo retângulo? Hipotenusa. E, pessoal, o termo hipotenusa só se aplica a triângulo retângulo, ok? Não use o termo para outro triângulo porque não serve. E como é que se chamam os outros dois lados de um triângulo retângulo? Exatamente, são os catetos. Invariavelmente, certo? Então, um triângulo é retângulo porque possui um ângulo reto e os outros dois ângulos são agudos. Com relação aos lados, o maior deles é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Inclusive, é importante lembrar, pessoal, que a hipotenusa, ela sempre está oposta ao ângulo reto. Então, dê uma olhada nessa figurinha aí, veja só. Você tem o ângulo reto que eu vou usar a letra A, o A maiúsculo. Os outros dois eu vou usar as letras B e C. Aproveito para fazer o seguinte, oposto ao ângulo azão, lá na hipotenusa eu vou colocar Azinho, para representar o lado maior que a hipotenusa. E oposto ao ângulo Bzão eu vou colocar o lado Bzinho, oposto ao ângulo Czão eu vou colocar o lado Czinho. Tá certo? Eu falei do Teorema de Pitágoras, que é sem dúvida a coisa mais famosa e importante que tem. E o que disse o Pitágoras então, gente? Ele disse o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Meu Deus, quantas vezes um estudante não ouve isso ao longo de sua vida estudantil? Certo? Então, se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras, que eu tenho certeza você, estudante, conhece muito bem. Certo? O que mais nós temos? Num triângulo, pessoal, nós temos o que chamamos de razões trigonométricas. Vamos entrar um pouquinho na trigonometria. Quem são essas razões trigonométricas? Seno. O que é seno de um ângulo agudo? O seno de um ângulo agudo é a razão, é a divisão, entre o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então,
Então pensa no seguinte, vamos voltar naquele triângulo? Vamos pensar naquele triângulo. Imagine que você está olhando para o ângulo B, o Bzão. Você quer saber quanto vale o seno de Bzão. Então o seno de Bzão é igual ao cateto que está oposto ao Bzão. Quem é que está oposto ao Bzão? Bzinho. Dividido pela hipotenusa, que está representada pela letra A. Certo, gente? Agora, se vocês forem para o outro ângulo, para o Czão, o que você vai ter? Vamos lá. Seno do ângulo Czão é o cateto oposto ao Czão, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. Ok? Então, para você que vai procurar o seno de um ângulo, é importante que você saiba de que ângulo estamos falando, para você saber quem é o cateto oposto, certo? Do ângulo e quem é a hipotenusa. A hipotenusa é fácil de identificar, mas principalmente qual é o cateto que está oposto ao ângulo, tá certo? Além do seno, nós temos o quê? Nós temos o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente, certo? Cateto adjacente, o que significa a palavra adjacente? Adjacente significa ao lado. Então o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, certo? Vizinho do ângulo, ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. E temos ainda a tangente. O que é tangente? Tangente é a razão, é a divisão sobre, de quem? Cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Certo, gente? Então, combinando o teorema de Pitágoras com as razões trigonométricas, nós resolvemos uma infinidade de exercícios de vestibular, de concursos e assim por diante. Certo? E para isso nós vamos dar uma olhadinha num primeiro exercício. Vamos lá? Considere que qualquer trajetória é feita em linha reta e com velocidade constante e igual a 10 metros por segundo. Duas rodovias H e R cruzam-se em um ponto A, segundo um ângulo de 60 graus. Um ciclista parte do ponto A pela rodovia H e, após 1/3 de hora, atinge um ponto B, de onde é possível seguir para uma rodovia R, percorrendo o menor caminho, atingindo-a no ponto C. Para retornar ao ponto A de origem, pela rodovia R, a distância que o ciclista deve percorrer em quilômetros é... Meus amigos, vocês devem ter notado que pela narrativa do enunciado, o trajeto que percorreu ou que percorrerá o ciclista, ele forma um triângulo, não é verdade? Mas para isso nós temos que pensar numa coisa importante. Quando eu quero ir de um ponto até uma reta, qual é a menor distância possível entre um ponto e uma reta? A menor distância possível é perpendicular, é formando 90 graus, certo? Então, se eu vou de um ponto a uma reta, a menor distância é formando 90 graus. Vamos lá? Vamos em frente? Meus amigos, observem o desenho, então, da situação que o enunciado nos apresentou, ok? Nós temos as rodovias H e R e nós temos o ponto A, que é o ponto de encontro das mesmas. O ângulo de 60 graus é o ângulo formado entre as retas H e R, que são as rodovias. Eu saí do ponto A, ok? Estou indo para o ponto B. Imagine que é o trajeto do ciclista. Você tem ali uma medida que é 12. Você vai falar, de onde esse 12 quilômetros? Porque são 10 metros por segundo. Se você transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6, você tem 36 quilômetros por hora. Como você tem 1/3 de hora, que foi o tempo que ele demorou, 1/3 de 36 são 12 quilômetros. Este é o valor entre A e B. Agora você vai de B para a rodovia R. Lembra? No menor caminho possível. Por isso forma 90 graus ali no ponto C. E para completar, eu vou de C para A e é essa a distância D que eu quero. Olha os cálculos. Cosseno de 60 igual a D sobre 12. Por que cosseno? Porque eu tenho o ângulo, eu tenho o Dzinho, que é o cateto vizinho, o cateto adjacente, e tenho a hipotenusa, que é 12. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Meio igual a D sobre 12. Multiplicando cruzado a fração, você descobre que o D é igual a 6 quilômetros. Pessoal, como nós vimos, o triângulo retângulo resolveu esse nosso problema. Basta para isso ter uma boa interpretação do texto que você consegue resolver não só esse, mas qualquer outro. Daqui a pouco a gente volta.
Minha gente, nós ouvimos muito falar sobre triângulos pitagóricos. Mas o que é um triângulo pitagórico? Você já ouviu o teu professor usar esse termo, não ouviu? Pessoal, um triângulo é pitagórico quando seus lados são representados por números inteiros. Quer um exemplo do mais famoso de todos? O triângulo 3, 4, 5. Agora, cuidado, porque para que esse triângulo 3, 4, 5 seja o triângulo pitagórico, o triângulo retângulo, o 5 tem que ser a hipotenusa. Lembra? O maior lado é a hipotenusa. Então, quando a gente fala em triângulo 3, 4, 5, claro que supondo aí que 3, 4 e 5 estão numa mesma unidade, pensando lá 3 metros, 4 metros e 5 metros, então esse triângulo é pitagórico, por quê? Porque os lados são representados por números inteiros. Então pense nesse triângulo 3, 4, 5. Qual é o maior lado? 5. Quanto é que vale 5 ao quadrado? 25. Agora pense nos dois catetos, 3 e 4. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é que dá a soma de 16 com 9? Dá 25. Isso que nós fizemos, pessoal, é o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual soma dos quadrados dos catetos. Acontece que esse triângulo 3, 4, 5 é apenas o mais famoso, mas existem outros. Sabe o que você pode fazer? A partir do triângulo 3, 4, 5, imagine que você vai multiplicar os lados por 2. Vamos lá? Faça comigo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Pois é, pessoal, o triângulo 6, 8, 10 também é um triângulo pitagórico. E ele é proporcional ao triângulo 3, 4, 5. Ah, Domingos, quer dizer então que eu posso... Pode. Quer pensar diferente? Pense que você pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou por 10. O que você vai achar? 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Então o triângulo 30, 40, 50 também é um triângulo o quê? Também é um triângulo pitagórico. Mas são só esses? Não. Vamos pensar em outro triângulo. Vamos deixar de lado o 3, 4, 5. Pense nos números 5, 12 e 13. 5, 12 e 13. Pessoal, será que esses números formam um triângulo retângulo? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Como é que eu faço para verificar se isso é verdade? Pense nos três números. 5, 12 e 13. Qual deles é o maior? 13. Faz a conta. 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. Agora faça 5 ao quadrado. 25. Agora faça 12 ao quadrado. 144. Some 25 com 144. Quanto dá? 169. De novo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tem mais. Agora, pessoal, vamos pensar no seguinte. Então, eu posso usar isso sempre? Posso usar esse raciocínio? Pode. Vamos imaginar que você quer saber se 3 números formam um triângulo retângulo. Vou te dar 3 números. 20, 21 e 29. Ok? Você vai pegar o maior deles e elevar ao quadrado. E os dois menores também. Se a soma dos quadrados dos dois menores der o valor do maior ao quadrado, é porque o triângulo é retângulo. Na verdade, isso é uma aplicação do teorema de Pitágoras, gente. Tudo bem? Vamos em frente. Então, gente, se um triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Não vale? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é o recíproco do teorema de Pitágoras? Me acompanha mais uma vez. Se um ângulo de um triângulo é reto, então o quadrado da medida do lado oposto é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados. E a recíproca é verdadeira. Se você tem 3 lados e o maior deles ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros 2, vale o teorema de Pitágoras na ida e na volta. Bom, gente, o que eu quis dizer com na ida e na volta? É assim, se você tem um triângulo que você sabe que é retângulo, você pode usar o teorema de Pitágoras. Agora, se você tem 3 números e você quer saber se eles são lados de um triângulo retângulo, a gente vai usar o caminho de volta. Assim, pensa nesses 3 números, 8, 15 e 17. Vai lá, 17 ao quadrado tem que ser igual 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 17 ao quadrado igual a 289. Igual 8 ao quadrado, 64. Mais 15 ao quadrado, 225. Se você somar 225 com 64, dá o 289. Então, como deu uma igualdade 289 igual a 289, você tem o quê? O teorema de Pitágoras na ida e na volta. Gente, como deu uma igualdade, significa que você tem um triângulo retângulo e vale o teorema de Pitágoras. Tá certo? Vamos dar umas olhadas numas aplicações do teorema de Pitágoras de uma forma um pouquinho diferente. Bom,
Em primeiro lugar, gente, só para você ter uma ideia, existem mais de 70 demonstrações diferentes do Teorema de Pitágoras, tá? Você encontra isso facilmente hoje na internet. Agora, tem uma coisa que é bem visual, que é fácil de você enxergar e que até tem sido explorada pelos vestibulares ao longo dos anos, que é o seguinte. Imagine que você tem um triângulo retângulo e que você vai construir sobre os catetos e sobre a hipotenusa figuras. Como assim figuras? Figuras planas. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem claro para você. Imagine que você tem a seguinte figura. Um triângulo retângulo cujos lados medem 3, 4 e 5. Certo? Agora imagine, gente, que sobre a hipotenusa que vale 5, você vai construir um quadrado. Tá certo? Sobre a hipotenusa, um quadrado de lado 5. Sobre o cateto que vale 3, você vai construir um quadrado de lado 3. E sobre o cateto que vale 4, você vai construir um quadrado de lado 4. Tá certo? Como é que é a área de quadrado mesmo? Vamos pensar, área de quadrado. Pessoal, a área de quadrado é base vezes altura ou lado ao quadrado. Então, quanto dá o quadrado que tem lado 5? Quanto dá a área? 5 ao quadrado? 25. Agora vá para o quadrado de lado 3. Quanto é que é 3 ao quadrado? 9. E agora o quadrado de lado 4. 4 ao quadrado, 16. Domingos. Quer dizer então que o valor de cada área coincide com o Teorema de Pitágoras? Exatamente isso. Veja como. Observe que o quadrado que tem área 25, ele é oriundo da hipotenusa que tem valor 5. 5 ao quadrado, 25, o quadrado da hipotenusa. Agora vamos pensar nos outros dois. Os catetos que medem 3 e 4. 3 ao quadrado, cateto ao quadrado, 9, que é a área do quadrado. Do outro a mesma coisa, 4 ao quadrado, 16, que é a área do outro quadrado. Professor, então isso vale? Vale. Vale sempre que as figuras são semelhantes. E pessoal, nós podemos até enunciar isso para vocês da seguinte forma. Ouça, a área da figura construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras semelhantes construídas sobre os catetos. Gente, não precisam ser quadrados, podem ser quaisquer figuras semelhantes. Olha o próximo desenho. Olha, eu posso construir um semicírculo sobre a hipotenusa, veja que o diâmetro do semicírculo é o valor da hipotenusa, e posso construir semicírculos sobre os catetos. Isso quer dizer que a área do semicírculo que está sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos semicírculos que estão sobre os catetos. Tem mais? Quer construir outra figura? Construa triângulos equiláteros ou equiláteros. Vamos lá? Gente, se nós colocarmos um triângulo equilátero sobre a hipotenusa, a área dele será igual à soma das áreas de dois triângulos equiláteros que nós construiremos sobre os catetos. Pode ser qualquer figura, professor? Pode, desde que elas sejam semelhantes. Tá? Para finalizar, eu posso pegar quartos de círculo, quadrantes. Se você construir um quadrante sobre a hipotenusa, a área dele será igual à soma das áreas de dois quadrantes semelhantes àquele construídos sobre os catetos. Tá certo, gente? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e na próxima aula nós vamos falar sobre triângulos quaisquer. Um grande abraço.